Amém? A paz do Senhor Jesus. Estou feliz de poder estar hoje com vocês aqui para falar e terminar essa série sobre salvação. Quem gosta de ser salvo aí? É um privilégio ser salvo, né? Nós, durante esse mês, falamos sobre salvação, e eu gosto muito das nossas quartas-feiras temáticas. Eu gosto porque durante no mínimo quatro semanas, nós falamos sobre um tema. Nós já falamos aqui sobre comunhão, sobre o Espírito Santo, sobre amor. E é bom a gente revisar e repassar. O Kostia, o ucraniano, que talvez esse ano não, mas o próximo ano vocês vão conhecer, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que uma pessoa inteligente precisa ouvir 7 vezes a mesma coisa para aprender. Isso para gente inteligente. Eu preciso mais de 7. Quem precisa de mais de 7 aí? Eu preciso de um bocado de vezes para aprender, não é? Que a gente esquece, a gente fica... Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, uma pregação, aí reforça outra, aí reforça outra, aquele conhecimento fixa na mente da pessoa. E claro que a intenção não é só ficar no conhecimento e na mente, mas descer para o coração e você aceitar como uma verdade e você viver e você ministrar a outras pessoas sobre aquela verdade. Amém? Então, nós e eu gosto muito, como eu disse, das quarta-feiras serem quartas-feiras que a gente fala de um tema. E hoje vamos terminar essa série de pregações sobre salvação. E falando sobre salvação, tem muitas coisas sobre salvação que precisa ser falada. Muita. Né? A gente podia passar um ano só falando desse tema, porque tudo, na verdade, está envolvido com a salvação. Né? Mas, porque a salvação tem várias etapas, e eu vou falar rapidamente sobre isso. Mas o Elber já pregou aqui, o pastor Marcos já pregou, né? E nós já pregamos aqui, mas hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito importante, que é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, mas você tem que batalhar pela fé que uma vez vos foi dada. Amém? O que é batalhar? Batalhar é o quê? É ficar dormindo? É enfrentar, é guerrear. Tem esforço nisso, sim ou não? Tem esforço. Tem que ter preparo, sim ou não? Porque você não vai para a guerra de qualquer jeito. Você tem que estar com as armaduras de Deus. Você tem que estar... Então, nessa batalha pela fé, eu gostaria que hoje você, se você tem sua Bíblia, claro que a gente vai estar projetando, mas se você tiver sua Bíblia também, vamos estar lendo um livro da Bíblia todo, que é o livro de Judas. E eu gostaria o tema, como eu disse ali, a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Está falando de você, está falando de mim. Você tem que batalhar por essa fé. Se você não batalhar, você pode perder. Você pode perder a fé que foi dada. Porque se você não prestar atenção, a Bíblia fala, orai e vigiai. Olha, tenho que orar, mas também eu tenho que vigiar. E se eu não batalhar pela fé, olhe, a minha fé pode ir o quê? Esvanecendo. Daqui a pouco eu estou fraco na fé. Sim ou não? Então, não é o pastor que cuida da sua fé, não é o missionário, não é a igreja. Quem cuida da sua fé é quem? Você. Amém? Os pastores, os missionários, as pessoas da igreja ajudam um ao outro para que se mantenha na fé. Mas o responsável por manter a sua fé é você. Então, quero que você abra a sua Bíblia. Vamos lá. O primeiro versículo que eu quero ler está em Judas, é o Judas 1:3, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, grave essa palavra, salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Depois a gente vai ler o capítulo
né, o livro todo, né, tem um capítulo só. Mas vamos orar. E nesse momento, peça a Deus que Ele fale com você, que o teu coração esteja aberto, receptivo a ouvir a palavra de Deus. Senhor, estamos aqui rendidos a Ti. Estamos aqui como Tua igreja, as pessoas que estão pela internet também, Senhor. Que possamos ter esse momento de reverência, desse momento de anseio de ouvir, desejo extremo de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala com pessoas que estão aqui. Fala com aquelas que estão na internet. Fala com aqueles que vão ouvir essa mensagem depois. Para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Fala conosco, Senhor. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. E eu quero que vamos começar a ler esse texto, porque é muito interessante, é muito rico. Como eu devo batalhar pela fé que uma vez foi dada? Como eu batalho? E aqui tem dizendo como eu tenho que batalhar. Mas vamos lá. Judas 1 e 2 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção de algo interessante. Judas é irmão de Jesus. Esse Judas aqui é irmão de Jesus. Ele podia começar essa carta dizendo assim: Judas, irmão de Jesus. Sim ou não? Uma carteirada boa, era ou não era? Poxa, você tem uma pessoa famosa. Você diz, não, eu sou irmão de fulano. Mas ele entendeu a questão. Ele é irmão, materialmente, mas ele diz servo de Jesus Cristo. E aqui tem uma coisa, porque Cristo significa o quê? Messias, aquele ungido de Deus. O que Judas está dizendo, mesmo sendo ele irmão de Jesus, eu me submeto ao senhorio de Cristo. Amém? Isso é uma prova de humildade, sim ou não? E é interessante que ele diz irmão de Tiago, e Tiago também é irmão de Jesus. E ele diz irmão de Tiago, mas não diz irmão de Jesus. Ele fala o quê? Servo de Jesus Cristo. E aqui a gente aprende a primeira lição. Irmão, pratique a humildade. Amém? Pratique. Se você, às vezes, quem tem problema aqui com orgulho? Quem tem problema com orgulho? Não tem ninguém, rapaz. Está todo mundo santo aqui nessa igreja. Vou te dizer, todo mundo tem problema com orgulho. Todos têm problema com orgulho. Seja de uma área ou outra da sua vida. Tem área que talvez você não seja orgulhosa, não, outra você é. Mas você tem que combater isso. Todos os dias. Você acorda, tem que dizer, eu não sou nada. Sou um grão de areia. Se Jesus não me usar, não posso fazer nada. Se Jesus não me sustentar, não posso fazer nada. E ter essa atitude como Judas, servo de Jesus Cristo. Então, é a primeira lição. E depois ele diz, chamados. Você foi chamado, amém? Nós fomos chamados. Mas não fomos chamados para ficar do qualquer jeito, não. E aqui é uma progressão. Ele te chama, mas não, ok, chama, tá bem. Que lindo, eu te amo do jeito que você é. Você já viu essa frase? Jesus te ama do jeito que você é. Jesus te ama. Essa parte é certa. Do jeito que você é, ele vai trabalhar. Amém? O jeito que você é tem que estar em construção, porque você tem que ficar parecido com Jesus Cristo. Eu tenho que ficar parecido com... Então, além de sermos chamados, nós somos o quê? Santificados. E aqui, próximo slide, e aqui tem 3 coisas que é importante você entender sobre a salvação. A salvação é já,
é o processo e é a finalização. Então, é um processo da salvação. Se chegar uma pessoa aqui, seja qual for o pecado que ela cometeu, seja qual for ele, se ele entrega a sua vida a Cristo, se submete ao senhorio de Cristo, pede perdão por Cristo, naquele exato momento acontece a salvação daquela pessoa. E essa salvação se chama justificação. Amém? Quem entende isso? Você é justificado, é o início. Deus, naquele momento, te adota do jeito que você é. Do jeito que você está, Ele te adota. Cheio de feridas, cheio de pensamentos errados, todo rebentado, assim dizendo, de uma forma baiana da coisa. Você estava destruído, aí você vem a Jesus, naquele dia Ele te adota. Isso se chama justificação. É um dos processos da salvação. Mas não para aí, você foi justificado, amém, graças a Deus, é bom. Mas aí começa um processo de santificação. Quem está passando pelo processo de santificação aí? Olha, se parou, tem que encontrar Jesus para começar lá, olha. A justificação, depois, né, pastor? Porque se parou o processo, tem que estar no processo. E todos nós estamos no processo de santificação. Santificação, e aí que é o problema. Tem muita gente, quem diz assim, quem já ouviu a Bíblia e pregação, temos que ser santo. Quem acha que tem que ser santo? O que isso significa? Separado. O processo de santificação é você. Você, quando nós vimos para Cristo, nós estamos do lado do mundo. A gente vai passando para o lado de Cristo, mais parecido com Cristo. Esse é o processo de santificação e dura a nossa vida. Enquanto estamos vivos, estamos nesse processo de santificação. E no final tem o processo da glorificação, que é a salvação final, que é o quê? Você agora já está com o mestre, né? Ou Jesus volta e você vai ter um corpo glorificado, ou, né, naquele grande dia nós teremos, né, o nosso galardão. Então, esse processo da salvação é inicial, é um processo e termina com a glorificação, um novo corpo, uma nova... a natureza do pecado é tirada de nós. Quem tem problema com o pecado aqui, irmão? Camarada é ruim, né? Diga aí. Rapaz, coisa ruim é pecado, rapaz. A gente diz, não vou pecar mais. Quem já prometeu não pecar mais aí? Você nunca fez isso? Você nunca disse assim, Deus, olha, eu nunca mais vou fazer esse pecado. Nunca mais vou fazer isso. Ah, você fez, né? Eu fiz isso. Prometeu não pecar, não foi? Eu disse, eu não vou. E quem já prometeu e só faltou um pouquinho assim, não demorou nem nada para começar de novo. É ou não é, irmão? Porque o bichinho, rapaz, é tinhoso. Ele fica ali perturbando. Mas no dia da glorificação, não. Essa natureza do pecado será tirada e seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Amém? E teremos um corpo glorificado. Aí é o corpo sem mancha de pecado. Aí vai ser beleza. Aí a gente... Por isso que enquanto estamos nesse mundo, tem aquela luta, né? A luta da carne contra o espírito. É ou não é? O espírito quer uma coisa, a tua carne quer outra. Quem a carne disse assim, fica em casa hoje? Quem foi aí? Confesse e deixe, alcançará a misericórdia. Sim ou não? Aí seu espírito disse, não, miserável, você vai. E você venceu. É assim ou não é? É luta, meu irmão, é luta. Mas é isso, é combater o bom combate, é batalhar pela fé. Isso é batalhar. Mas vamos seguir. Então, esses dois versículos iniciais mostram a humildade de Judas, mostra que somos chamados, mas também somos santificados. Ele nos chama para o processo de se parecer com Cristo. E aí chega o versículo 3, e é muito importante o versículo 3, porque o versículo 3, ele fala assim, amados,
procurando-vos escrever com toda a diligência, ele estava dizendo o quê? Eu estava muito interessado em escrever sobre a salvação comum. Eu estava muito, eu queria falar sobre isso. E ele disse assim, aí ele viu, olha o que ele fala, tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos, exortar é encorajar, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Agora, que salvação comum é que Judas estava falando? Irmãos, esse mês nós falamos aqui que somos salvos pela graça, amém? Sem graça, você não vai para o céu, não. Mas você tem que entender que não é só a graça. Você tem que ter o que? A fé. Porque a Bíblia diz o quê? Por meio da... Vós sois salvos pela graça por meio da fé. Tem graça. Então eu quero o próximo slide. É muito interessante isso, você entender a questão da dinâmica. Porque o que é graça e fé, para que você... Precisa dessas duas coisas junto para a salvação ser... Próximo slide. Então, olha só o que está escrito, Efésios 2, 8 e 10. É interessante isso aqui, porque muitas pessoas, quando fala de graça, vai para uma super graça que diz, eu sou salvo pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser. Então é como uma licença para pecar. E graça não é nada disso. Graça é favor. Você não tinha condição nenhuma, por melhor que você fosse, um bom pai, um bom marido, um bom empregado, um bom sei lá o que for, um bom amigo, melhor pessoa do mundo que você fosse, não teria como entrar. Amém? Por quê? Porque não tem porta. Não tem jeito. Sem graça não acontece nada. Amém? Agora, o que é graça? Aqui tem. Próximo, volta aí um pouquinho. Olha lá. Porque pela graça sois o quê? É o quê? Isso quer dizer, se Deus não abre a porta, você não entra. Por melhor que você fosse. Por melhor dos esforços que você fizesse. Se você queimasse seu corpo. Se você desse o melhor, sua riqueza toda. Se Deus não abre a porta, ninguém entra. Isso é normal. Isso é interessante. Que eu estava pensando sobre graça e sobre... que as pessoas acham que vai ser salvo pelas obras, né? E eu estava pensando muito sobre isso. Que a pessoa quer entrar no céu pelas suas boas obras, que não são nada boas, né? É umas boas má obras. Mas assim, mas imagine que um camarada diga assim, chegue no cinema, eu estou falando do cinema para assistir um filme ruim. Ele chega lá e diz assim na frente, imagine José, que o camarada chega e diz assim, para a recepcionista lá do cinema. Olha, senhora, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom empregado, eu compro e pago, eu não minto, eu não engano, eu sou fiel à minha esposa, e por tudo isso que eu faço, eu quero entrar aí e assistir o filme. Quem acha que a pessoa vai deixar entrar? Quem aqui nessa igreja acha que ele vai conseguir entrar? Ele não consegue entrar no cinema. E eles querem entrar no céu. Você vê como isso é coisa imbecil? Porque não consegue entrar em um show, em um negócio, se não tiver o convite, se não pagar. Imagine isso, irmão. E as pessoas querem entrar no céu. Por isso que para entrar no céu tem que ser por aqui, ó, pela graça de Deus. Amém? Pela graça sois salvos por meio pelo meio do quê? Aí diz assim, isso não vem de vós, é dom de... A palavra dom significa o quê? Presente. Olha, a graça Deus dá, é um presente, e a fé Deus dá. Como é que Deus dá fé ao ser humano? A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir o quê?
Quando você prega o evangelho, quando você vive o evangelho, você está espalhando o quê? Fé. Você está espalhando fé para as pessoas. As pessoas vão olhar para você, vão ouvir a tua pregação, e você está distribuindo o presente de Deus. Por isso que diz, e não vem de vós, porque tudo vem de Deus. Quem mandou pregar o evangelho a toda criatura foi quem? Porque, irmão, é uma coisa tão gostoso, que se Jesus não mandasse pregar, eu ficava só para mim. É ou não é? Você tem um tesouro, coisa linda é Jesus. Eu só vou pregar porque ele disse, vá pregar, eu quero que outras pessoas aceitem. Então, tudo vem de quem? De Deus. Tudo isso é obra de Deus. Aí vem aqui, não vem das obras para que ninguém se... E aqui, esse capítulo, isso aqui dá uma pregação, só isso aqui, só esse capítulo, só esses 2 versículos. Porque ele diz assim, não vem pelas obras. Ele fala que não é pelas obras, né? Aí todo mundo, está vendo? Então não vou fazer nada. Eu só preciso ir para a igreja no domingo de manhã, de quando em quando Deus sabe que eu posso, e está tudo certo. Só que não, no decorrer ele já diz, não, meu filho, não é isso que eu estou dizendo. Não. Para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Para quê? Ele fala que não é para as obras, mas disse, vocês foram criados para as boas, o quê? Eu faço boas obras porque sou salvo, não para ser salvo. Amém? Quem entende isso? Por eu ser salvo, eu faço boas obras. Eu não faço boas obras para ser salvo. É diferença grande isso daí. E a pessoa tem que entender isso. Então, próximo slide, para vocês não ter dúvida sobre essa dinâmica da graça e da fé. A graça é a porta. Quando Jesus morreu, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu com o véu do templo lá? Se rasgou de alto a baixo. A porta, o quê? Quem podia entrar no Santo dos Santos era quem? O sumo sacerdote, uma vez por ano. Uma pessoa só da nação toda. Aí Jesus faz o quê? Morre, o véu se rasga e ele abre, a que a gente chama a porta da graça. Amém? A porta está aberta. Quem acha que a porta está aberta aí? Está aberta. Está aberta, está tudo certo. Mas não é suficiente. Porque se a porta está lá, a pessoa não responde pela fé, não acontece nada. E a fé é o quê? É a chave. É a chave que abre a porta, porque é por meio da fé. Então, quando uma pessoa ouve o evangelho, quando Jesus se revela àquela pessoa e é criada a fé naquela pessoa, aquela fé, o que? Abre a porta da graça. Amém? Agora, se Jesus se revela à pessoa e a gente prega o evangelho para uma pessoa e a pessoa não crê, a porta, ele consegue entrar, irmão? Não, por quê? Porque não creu. Quem crê e for batizado será o quê? É quem crê, não é quem sabe o caminho, não é quem conhece que Jesus viveu nesse mundo, não, é para quem crê. E esse crer aqui, eu quero deixar bem claro, não é de existir, é crer de o quê? Obedecer. Porque Jesus não diz, quem crê em mim? Aí o cara olha para Jesus e diz, eu estou vendo que você é uma pessoa mesmo. Ele estava falando de crer que ele existe ou crer de obedecer? Hein? Crer de obedecer. Então, quem crê é o quê? No que eu falo, no que eu digo. Então, quando a Bíblia diz quem crê e for batizado, é quem obedece. Esse crer tem a função de o quê? Obedecer. Então, a porta da fé, a porta é a graça, mas a chave é o quê? A fé. Sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas vamos continuar o capítulo, e aí no versículo seguinte, Judas 1,4, diz assim, porque se introduziram alguns, ele nem cita nome, ele diz assim, se introduziram alguns, que já antes estava escrito para esse mesmo juízo, homens ímpios. Irmãos, e aqui, olhe bem,
Assim, os irmãos me conhecem aqui. Eu tenho problema com homem ímpio. Eu tenho problema. É aquela pessoa que diz que é crente, que diz que é servo de Deus, que quer e só quer fazer o mal. Essas pessoas eu tenho tolerância zero. Quando eu percebo que é uma pessoa ímpia, que quer fazer o mal, é proposital aquilo. Porque tem gente que faz o mal e ele não sabe que está fazendo mal, ok? É ignorância, é falta de conhecimento e a gente releva, a gente tenta ensinar. Mas tem gente que são homens ímpios. E Judas é interessante que ele diz assim, e se introduzir alguns. Irmão, nem todo mundo que vem à igreja, aqui graças a Deus não tem, mas eu falo isso verdade. Mas assim, tem pessoas que vai para uma igreja só para destruir. Você sabia disso? São enviados do diabo mesmo. O diabo toca nele, vou lá para destruir aquilo ali. E as pessoas se introduzem. Quem já teve alguma experiência com homens ímpios aí? Só eu? Ainda bem, pouca gente teve, né? Pessoas mal de coração, que quer mesmo fazer o mal. Hein? Pastor Marcos já teve? Não. Teve, né? Um bocadinho assim. Mas eles se introduzem. Olha o que Judas diz. Quando Judas está dizendo, eu, com toda a diligência que vos escrever, para batalhar pela fé. E aí ele começa a dizer, ele começa a falar de falsos profetas, falsos ensinadores. Porque batalhar pela fé é também rejeitar a falsa doutrina. É rejeitar os homens ímpios. Porque nem todo mundo que vai e fica, irmãzinha, ou irmãozinho, está querendo o seu bem, quer o nosso bem. Ele quer o quê? Nos manipular. E ele diz que convertem em dissolução a graça de Deus. Ele pega a graça, que eu já disse aqui, que a graça é o favor que Deus te dá para que você possa ter a possibilidade de entrar. E ele faz isso o quê? Não, pode ser de qualquer jeito. Não, Deus entende. E aí começa a relativizar o que Deus diz que é para a gente não fazer. Ele começa a agradar as pessoas. Começa a atrair as pessoas pelos seus desejos ímpios. Quer ver? Vamos lá. Desejo do coração. Desejo do coração humano, ser grande, é um desejo do coração humano, sim ou não? Riqueza, é desejo do coração humano, sim ou não? Ter fama, é um desejo do coração humano? Ok. Ser bem-sucedido em tudo que fizer, fazer sempre o que quer, é um desejo do coração humano, sim ou não? Então, esses homens pegam o desejo do coração já está inclinado e usa. É o normal. Ele fala o quê? Venha! O desejo do coração é ter dinheiro. Venha fazer as 7 voltas do Jericó. As 7 viradas. E aí, você tem que vir 7 semanas. E cada semana que você dá uma rodada, você deixa um negocinho lá. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque ele está atraindo as pessoas pelo quê? Pelo desejo que já está ali do coração caído humano. Então, esses homens transformam o quê? A graça de Deus, que é fantástico, né? Você não podia entrar, eu não podia entrar. Aí Deus manda seu filho para morrer por mim, para abrir a porta, e aí eu vou lá e fecho. Esses homens fecham a porta da graça. Por quê? Porque atrai, manipula e bota Jesus em tudo isso. Eu tenho uma raiva disso pra caramba. Eu tenho raiva mesmo. Quando eu vejo que a pessoa está sendo manipulada, eu e o pastor Marco fomos na igreja, não foi? E, meu Deus, nós éramos os menos espirituosos. E eu fiquei assim, a manipulação era real. Você sentia, era ou não era? A manipulação. Eu dizendo, isso não tem nada a ver com Jesus. E a igreja, irmão, lotada. Lotada. Aí eu digo,
A manipulação. Para quê? Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Olha, isso aqui é muito sério. Quando a Bíblia diz, ai daqueles que tomam o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmão, toda vez que você vê a palavra ai na Bíblia, corra. Quando você vê assim, ai, e depois vem um negócio, aquilo ali, não faça e não ande com quem faz. Quando tem a palavra ai, corra dessa palavra. Porque, irmãos, terrível coisa é cair na mão do quê? Do Deus. Meu irmão, é complicado. Então, assim, corra disso. Você pensa que não vai ter condenação, não é? Você pensa que não tem? Tem! Mas você pensa, não, eu só vejo ele prosperando. Quando você lê os salmos, né? O salmista dizendo, o meu inimigo está prosperando, né? Aí você vê ele dizendo, daqui a pouco ele diz, mas, aí tem sempre o mais lá. Mas eles serão condenados no dia do juízo. Mas, aí sempre tem o mais. Essas pessoas até prosperam nos olhos humanos até certo momento. Deus dá corda, porque ele é graça, ele é misericordioso. Mas quando ele puxa, ele diz, vem cá, agora vamos tratar isso aí. Irmão, quem já leu o Velho Testamento aí? Vem aqui, vocês acham que Deus mudou do velho para o novo, irmão? Deus estava assim, ele era malzinho, o velho. Ele estava lá, alguém falava e pá, matava. Aí veio para o novo, ele já veio mais light. Não, eu fiz um upgrade 2.0 agora. E agora eu sou mais compreensivo. Irmão, é o seguinte, olha, Deus é amor. Quem crê que Deus é amor? Deus é perfeito, na mesma proporção exata que ele é amor, ele é justiça, exata. Ele não é mais amor do que justiça, ele é exato. E ele, meu irmão, quando ele chega, olha, Jesus falando, diz assim, o pessoal, não, porque isso? Ele diz, olha, vocês deviam temer a Deus, que além de matar o corpo, ainda joga a alma no inferno. Palavra doce. Linda. Mas você pensa que Deus mudou? Ananias e Safira. Quem lembra de Ananias e Safira aí do Novo Testamento? Isso aí não é no velho não, meu irmão. É no novo, hein? O cara vai lá, mente, pum, morre. A mulher vem, vai, mente, morre os dois. Irmão, Deus é justiça e vai julgar esse povo. Então, corra disso. Se você quer batalhar pela sua salvação, corra desses homens. Homens que criam, que manipulam a graça de Deus. E ainda diz assim a palavra no versículo 4 aí. Negam ao Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E é interessante. A gente estava nessa igreja. E como a pessoa manipula as Sagradas Escrituras? Quem já viu aqui que a Bíblia diz assim? Paulo dizendo assim, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem conhece essa passagem? Todo mundo. Mas assim, entendam isso, porque tem muita gente que não entende essa questão. Paulo não está dizendo me imite. Porque se ele dissesse me imite, ele estava dizendo para imitar ele. Ele não está dizendo me imite, ele está dizendo imite a minha imitação. Porque ele está dizendo, sedes meus imitadores como eu sou de... O que ele está dizendo? Olha, da mesma forma que eu me esforço para imitar Cristo, veja como eu me esforço, imite a minha imitação. Aí esse camarada usou esse texto e disse, por isso que eu digo, olhem para mim. Eu digo, ixi. A Bíblia diz, olhar para Jesus, eu estou consumador da minha fé, rapaz. Eu vou tirar o olho de Jesus para olhar para aquele camarada? Nunca na minha vida. Mas como? Se você não estiver ligado, se você não estiver ligada, se você não vigiar, você entra naquela manipulação ali e você vai, amém! E ainda disse que assim seja. E amém é isso, né? Irmãos, tem pessoas maus no meio. Olha, irmão, quando você lê a Bíblia, tem coisa interessante, é fantástico. Né? Você vê no Velho Testamento, está o rei Acabe e está Josias. E eles estavam consultando, olha só o que está acontecendo, eles estão consultando, vou à guerra ou não vou?
Irmão, naquele tempo, olha, a população de Israel naquele tempo, não sei quanto era, mas não se compara ao mundo que tem hoje, né? Claro. Irmão, veio tanto profeta, mas todos os profetas que via, vá, você vai, Deus vai estar com você. Aí vinha outro. Muitos, centenas. Aí o Josias percebeu que ele era homem de Deus, né? Ele disse assim, não tem mais um não. Imagine, depois de ouvir centenas de profetas, você não quer ouvir mais um. Aí o rei diz assim, tem um aí, mas nunca profetiza coisa boa de mim. Ele diz, chama ele. Quando o camarada vem, profetiza, o rei manda prender. Aí o rei morre lá, o Josias quase morre, porque estava com gente que não presta. Porque até um servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, se andar com gente que não presta, pode se dar mal. Olha, ele faltou assim um trisco, para ele morrer. Deus tinha dito, não vai, e ele foi. E eu vou te dizer, irmão, isso aí tem milhares de anos que aconteceu isso. Você acha que a proporção mudou, Agora tem mais dos bons do que dos... Não, irmão, tem um bocado de gente que profetiza o que vê. Ele olha assim o José e diz, Deus está te vendo, meu irmão. Ele não deu informação nenhuma nova. Sim ou não? Deus não está te vendo, não? Está esquecido? Toda a terra. Entendeu? Mas aí José já, Senhor, obrigado. Você entende? Porque é manipulação. Essas pessoas você tem que tomar cuidado. Essas pessoas você tem que tomar cuidado, irmão. Eu estou falando isso aqui nessa igreja para que vocês, e eu sei que a maioria aqui são pessoas maduras, que não entra mais nessas coisas, não entra no modo emocional. Porque se você desligar seu modo racional e for para o modo emocional, o camarada te joga para cima, faz qualquer coisa com você. É ou não é? Bota você para cair no chão, vá agora andando assim, com duas mãos até lá, de cabeça para baixo, e você vai. Por quê? Porque você está no modo emocional. Nunca desligue o seu modo racional. O culto é o quê? O culto é o quê? Racional. Mas a pessoa manipula. É sobre essas pessoas que Judas está falando. De 5 e 6 diz assim, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E isso daqui, irmão, é sério. Quem lembra aí do povo de Egito? Todo mundo lembra, né? Olha o que Deus faz. Pega um povo que está mesmo ruim, né? A situação dele está difícil. Aquele povo lá, aí Deus salva com poder, manda assim, praga, e coisa... Não, sério, se você estivesse lá, você ia dizer, rapaz, a gente viu, mar abre, água sai assim da rocha, você vê tudo aquilo, né? Os miseráveis continuam murmurando. Continua não crendo. E mesmo Deus tendo salvado eles do Egito, destrói eles no deserto. Irmão, Deus, Ele é bom, Ele te salva, mas você tem que continuar crendo. Amém? Você tem que continuar batalhando pela fé que uma vez. Porque se você fugir dessa fé, não, mas Deus é misericordioso. Sim. Ele deixa, depois Ele... Vamos acertar as contas. E olha só, isso daqui foi terrível. Eu estava pensando, existe um caminho para o inferno no céu. Olha, eu vou ouvir que você ouça de novo. Existe um caminho para o inferno no céu. Porque os anjos estavam lá já estava no seu estado perfeito, não tinha como melhorar aquilo ali. E mesmo assim foram enganados. E Judas fala disso, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixando a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Existe o caminho do inferno no céu, já está lá. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a você.
Aí você diz assim, irmão Manuel, os anjos podem pecar? Sim, eles são livre-arbítrio. Não peca, você sabe por quê? Porque já sabe o que vai acontecer com quem peca. Amém? Na rebelião, imagine, você está na perfeição. Não tem como ser melhor do que aquilo. E mesmo assim o diabo pegou uma terça parte do céu. Irmão, você está vendo como... Eu estou deixando um negócio difícil, né? Está dizendo, rapaz, tem que batalhar mesmo. Mas a porta é estreita mesmo. A Bíblia diz, e muitos procurarão entrar e não o quê? Poderão. Tem gente que vai se esforçar para entrar no céu e não vai conseguir, porque está procurando no lugar errado, do jeito errado, sem batalhar pela fé que uma vez foi dada. O versículo 7 e 8 diz assim, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à fornicação, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Eu estava pensando sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é uma cidade específica que o pecado grave que está ali é a questão sexual. Agora, vocês já pararam para analisar por que foi a única cidade que Deus destruiu? Será que era para botar um exemplo assim, dizendo, não faça isso aí não, viu? Porque a gente vai julgar esse negócio aí direito. Será que não era? Para botar assim, foi a única que destruiu. Com fogo. Então, olha só. E contudo também esses semelhantemente adormecidos, quando dominam a sua carne, rejeitando dominação, vituperando as dignidades. E é interessante isso, que essas pessoas, que esses homens ímpios, uma das grandes características deles é a insubordinação. Sim ou não? Eles sabem tudo, vão viver daquele jeito, tem que ser daquele jeito, é insubordinação. Então, essas pessoas, eles se contaminam, eles não respeitam a autoridade. E ficam falando até de autoridade, como, por exemplo, os demônios, irmão. O diabo também é. E Judas fala sobre isso. Porque, olha, irmão, nós temos poder, sim ou não? Temos poder. Mas é por isso que eu vou ficar falando no diabo o tempo todo? Porque eu ia ficar falando no diabo o tempo todo. Mas tem uns crentes, né? Não, o diabo está aqui debaixo do meu pé. Porque o diabo isso, o diabo aquilo, o diabo. Larga o diabo lá, meu irmão. Olha só o que Judas diz aí. Mas o arcanjo, Judas 1, 9 e 10. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhece. Como animais irracionais se corrompem. Olha o que ele está dizendo, olha. Trate com o diabo, né, no sentido de repreenda, faça coisa, mas cuidado. Ele tem poder. Eu lembro que um pregador disse que estava 5 pregadores dentro de um carro. E ele disse que estava indo num lugar, aí começou, não, aqui só tem santos aqui dentro, o diabo não tem poder, porque o diabo... Aí ficou falando esses negócios, se achando, né? Se achando poderoso, né? Aí eles estão andando na estrada, pá! Um pneu estoura. Quase tem um acidente. Aí eles pararam. Todo mundo ficou assim, será que é porque a gente estava falando? Que nada, isso é só coincidência. Aí disse que continuaram, trocaram o pneu e tal, e continuaram, não, a gente é poderoso, nós somos santos, nós somos cheios de poder, porque o Espírito de Deus está em nós, porque o diabo é isso. Quando andaram mais um pouquinho, o outro pneu, pá! Esse pregador mesmo deu o testemunho, disse, rapaz, se você quer brincar, brinque você. O que ele está nos ensinando é, tenha cuidado, vigie, não tenha medo, mas não fique desafiando, não. Não fica achando que você tem esse poder todo assim também, não. Ok? Não fica desafiando, não. Não, quero ver o diabo vir aqui. Não. Vá. Quer fazer? Faça você lá na sua casa. Entendeu?
É ou não é? Cada um, eu não vou, eu digo para não fazer. Você quer, problema seu. Eu não, irmão, o que é que eu tenho a ver? Eu sei que se ele me atacar, eu estou escondido no esconderijo onde? Do Altíssimo. É outro nível, é ele que está procurando o negócio. Mas eu? Por que eu ia fazer isso? Então, temos que tomar cuidado, falar com o quê? Sabedoria. O Judas 11, 12 diz, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual era o caminho de Caim? Qual foi o caminho de Caim? O que fez o coração de Caim? Foi o que? A inveja, não foi? Ele viu a oferta do Abel, ficou invejoso e matou o seu irmão. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. E Balaão é um profeta, no Velho Testamento, que ele vendeu profecia. E tem gente vendendo profecia por aí. Né? E outros dizem, pereceram na contradição de Coré. Coré, eu já preguei sobre Coré aqui. Coré é um símbolo do Velho Testamento de não respeitar a autoridade. Ele foi, não respeitou uma vez, Deus perdoou. Respeitou duas, três, ficou um tempo desrespeitando. Quando Deus prestou conta com ele, ele morreu, a família, a casa toda deles, os animais e todo mundo que ele levou, que estava junto com ele. Porque na igreja, às vezes, tem um que é o Coré, que é o subordinado, aquele que vai fazer a rebelião. Mas tem o Maria vai com as outras, que esse que é o pior, que eu tenho mais pena. Que é aquele irmãozinho que se mete em coisa que não deve, que não sabe. Lembra minha mãe, quando a gente chegou aqui, eu estava pregando isso lá na igreja de Cascais. E eu disse, irmão, isso é uma besteira. Eu não concordo com a autoridade da igreja. Eu não concordei com o pastor Manuel, disso daqui que ele falou. Amém, você é livre para discordar. Agora, se rebelar é outra coisa. Porque não se rebela contra mim. Porque quem sou eu, irmão? Sou nada. Agora se rebela sobre a autoridade que está sobre mim. Aí é o problema. Quando a pessoa se rebela sobre a autoridade que está... Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Aí você pode dizer, que é isso? Não tem essa... A autoridade de Deus estava sobre Saul, sim ou não? Sim ou não? Saul, se eu não me engano, ele estava procurando matar Davi, sim ou não? Ele era endemoniado, não era? Porque Davi tinha que ir lá tocar Filipe, para tirar o demônio do cara que tinha autoridade de Deus nele. Mas mesmo assim, Davi não disse, quem é esse daí? Quem é de Saul? Eu vou matar mesmo. Eu vou tomar o lugar. Não. Davi era homem de Deus. E Davi cortou só o manto. E a Bíblia diz, Davi diz, o coração dele doeu. Era como se tivesse tirado um pedaço de Deus. Porque tem a ver com autoridade. Mas irmão, Manuel, então não pode falar sobre pessoas que fazem coisas erradas. Não estou falando disso. Eu estou falando de rebelia. É de rebelião. É quando a pessoa conscientemente se revolta contra o servo de Deus. Por quê? Porque quer fazer do jeito dele ou dela, porque não concorda com a autoridade, porque tem gente que é insubordinado mesmo. Eu lembro que uma vez eu estava aqui na igreja, e é interessante, por exemplo, aqui na igreja, os irmãos me chamam de como? Uns me chamam de pastor, outros me chamam de Manuel, missionário, irmão, outros me chamam Manel. É ou não é? Não tem problema nenhum com isso. A autoridade não está nisso. Você está me entendendo? Mas um dia eu mandei uma mensagem. Tinha uma irmã aqui na igreja. Eu mandei uma mensagem. Ela ficou sem vir. Eu mandei uma... Isso não muda que eu sou o pastor da igreja. Isso não muda que minha mãe é a pastora da igreja. Isso não muda que o pastor Marco é o pastor da igreja. Aí eu mandei uma mensagem para uma irmã. Irmã, eu estou sentindo a sua falta. O que está acontecendo? Gostaria de falar com a senhora. Ela, para quê? Eu não respondi mais. Para quê? Coisa simples. Então, a questão de não respeitar a autoridade não está nessas coisas. Você percebe nessas coisas. E tem pessoas que se rebelam contra a autoridade. E o Coré era desse camarada.
Aí foi se rebelando. Teve um dia que Deus disse, tá bem, agora a gente vai prestar conta. E quando Deus presta conta, irmão, sai de baixo. Não queira nem estar perto dessas pessoas. Eu estava pregando, como eu comecei, não terminei, lá em Cascais sobre isso, e sobre a rebelião de Coré, dizendo o que aconteceu com ele, que não entre. Irmão, se chegar alguém na sua casa, não, vamos fazer isso, porque isso está errado. Não se meta. Você não sabe, não viu, não se meta. Eu não se meto. Não, porque o pastor, não quero saber. Não está na minha alçada, porque eu vou me meter nisso, rapaz. Eu não se meto nessas coisas. Aí eu estou pregando, vem um irmão, não foi? No final do culto. Pastor, eu fiz isso que você está falando. Um irmão se rebelou contra o pastor da igreja e eu era amigo dele, eu fui junto. Minha vida, pastor, depois desse dia se lascou todinha. Perdi minha família, perdi meu emprego, perdi isso, perdi... Eu digo, você queria o quê? Ganhar? Não, vai ter consequência. Mas o Maria vai com as outras. Irmão, cada um vai dar conta de si mesmo. Amém? Cada um vai dar conta de si mesmo. Quem tem que batalhar pela fé que uma vez foi dada? Sou eu ou é você? Eu batalho pela minha, você que batalhe pela sua, viu? Não é, irmã Eolete? Batalhe cada um pela sua fé. É uma batalha individual, né, Felipe? É todo dia. Então, esse camarada se perdeu na contradição de Coré, na rebelião. Esses são mancham em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apresentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levados pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Não vou entrar em detalhe, mas aqui mostra que o cara... Você vai olhar a vida do camarada, não tem nada de bom. O que ele está dizendo aqui? Ó, nuvem sem água. Não serve para nada. Você está dizendo, você pensa, vai chover, não chove, só te engana. O que está dizendo aqui é que esses camaradas, olha a vida, irmão, ninguém me engana nisso não. Ah, mas ele prega bem. Não interessa. Eu olho a vida, olha a vida. Os últimos 5 anos essa pessoa fez o que da vida dele? Os últimos 5 anos essa pessoa fez o que da vida dela? Aí eu dou algum crédito. Agora, não porque ele pregou não sei aonde. Porque ele é pastor de uma igreja grande. Isso não interessa nada. Interessa é a vida. Olha a vida, olha os frutos. Aí você pode dar valor ou não. Judas 13:14 diz, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes. Ele continua falando, né, que não presta para nada, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. O 15 e o 16 diz, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas concupiscências, desejos, cuja boca diz coisas muito arrogantes. Eu sou, eu faço, eu tenho, eu sou assim. Admirando as pessoas por causa do interesse. Ele vai te chegar perto de você porque ele quer alguma coisa de você. Alguma coisa você tem que ele quer. Aí ele se aproxima. Talvez ele queira dormir na sua casa. Talvez ele quer comer sua comida. Alguma coisa tem. Aí essas pessoas só se aproximam porque quer algum interesse. Quando ele vê que não tem interesse daquela pessoa, ele não se aproxima. A pessoa não tem nada para dar, ou aquela pessoa é vigilante, ele não aproxima. Você já viu isso? Porque ele só se aproxima por interesse.
Aí diz 17, 18. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos disseram que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andaria segundo as suas ímpias concupiscências. E aqui ele não está falando de gente que está fora da igreja, não, viu, gente? Ele está falando de quem? De quem está dentro. Ok? E diz, estes são que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm um espírito, mas vós, amados, edificai-vos a vossa mesma sobre a vossa santíssima fé, uma fé separada. Orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aqui é uma coisa interessante. E depois eu só vou ler o final do versículo e vou encerrar. Diz assim, conservai-vos a vós mesmos aonde? No amor de quem? Irmão, você sabe qual é o desafio de tudo isso que eu falei hoje? É que depois que você sabe dessas informações, que você sabe que isso vai acontecer, que você vai batalhar pela fé que uma vez foi dada, tudo isso, você tem que se conservar em amor. Você não pode, agora eu sou cético. Todo mundo é assim, então, que o pastor falou. Não, irmão. Não é todo mundo, não. Tem gente, homens e mulheres de Deus aí. Amém? Eu conservo o amor. Eu me conservo no amor de Deus. E apiedai-vos de alguns. E aqui é muito interessante para a gente encerrar. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Irmão, é aquele negócio que eu falei. Tem gente que está nesse caminho porque não sabe. Amém? Ele aprendeu daquela maneira. Ele acha que é assim. Então você tem que discernir se aquela pessoa faz aquilo porque o coração é ímpio ou porque ele aprendeu errado. Se ele aprendeu errado, você tem que o quê? Com graça, com sabedoria, com amor, tentar o quê? Mudar aquilo ali. É difícil. Não vou dizer que é fácil, não. É difícil, porque ele está fazendo aquilo há algum tempo. Ele tem que mudar aquele tipo de comportamento. Mas a Bíblia diz, apiedai-vos de alguns usando discernimento. E salvai alguns com temor, arrebentando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Quando você está ajudando essas pessoas, Deus vai te ajudar a não tropeçar. E apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos ajude e nos dá discernimento para batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Batalhar pela nossa salvação comum, Senhor. Que foi nos dado pela tua graça. Obrigado pela fé. Obrigado porque o Senhor usou outras pessoas para falar conosco e distribuir o presente da fé. Obrigado porque o Senhor abriu nossos corações para nós entendermos e aceitarmos. Meu Deus, que possamos nos conservar em amor, mas também vigilantes, Deus. Vigilantes sabendo, meu Deus, que tem homens ímpios que se infiltram. Pessoas que têm um coração mau, que querem destruir, que querem fazer da tua graça, Senhor, uma barganha. Mas que nós possamos, meu Deus amado, com discernimento ver aqueles que têm um coração ímpio, que quer fazer o mal, e separar daqueles que aprenderam errado. Para nós, Senhor, com graça, com sabedoria, com amor, possamos, meu Deus, ajudar essas pessoas. E que também nos dê discernimento espiritual, Senhor, para entendermos e vermos claramente o que aquelas pessoas querem. Que às vezes se aproximam, como a tua palavra mesmo diz, que são lobos, mas têm a pele de ovelha. Nos dai, Senhor, entendimento.
para que possamos viver e batalhar pela nossa fé. E que a gente, meu Deus, combata, Senhor, essas pessoas. Que a gente se aparte dessas pessoas. Que a gente ajude as que precisam e querem ser ajudadas. Nos dê discernimento, Senhor. É isso que eu te peço no nome de Jesus.